Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você. Boa noite a todos. Desejamos que todos estejam bem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez, estamos aqui para cultuar juntamente com aqueles que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Pedimos desculpas, pelo atraso aí, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas tudo já foi resolvido e estamos aqui. E iniciemos assim o nosso culto. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículos 7, 11 e 12. Oremos. Pai nosso que estás nos céus,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas até aqui, pelo sustento, pelas misericórdias, pela semana que o Senhor nos deu, guardados por Ti, ó Pai, com nossas atividades, ó Senhor, com aquilo que tem nos sido possível fazer no nosso dia a dia, mas temos a certeza que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Esteja com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa estar falando aos corações aquilo que cada um precisa ouvir, aprender, que possam estar recebendo, ó Pai, entendendo o que o Senhor tem a dizer. Ó Deus, esteja alcançando, ó Pai, para a Tua glória, os corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores segundo o seu coração. Leitura bíblica, Isaías 61, de 1 a 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aleluia. Hino do cantor cristão, número 579, Olhando para Cristo.
Eu convido neste momento o irmão Geraldo para que ele possa estar orando, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. Hoje estamos comemorando, né, o domingo, o Dia dos Pastores, que o Senhor possa estar capacitando, abençoando cada vez mais, para que eles possam continuar abençoando as nossas vidas, o povo de Deus. E também por suas famílias, né? Que elas possam ser bênçãos e estarem aí também empenhadas, né? Ajudando os pastores, né? Nessa caminhada que é tão importante, que é cheia de tantos desafios, né? Mas o Senhor tem sido misericordioso e o Senhor é a nossa força e tem sido a força dos seus servos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, continuando em Tua presença, colocamos no Teu altar de graça a vida dos nossos pastores da Igreja Batista de Vila Verde. Pai, neste momento, ó Deus, eu entrego em Tuas mãos a vida do pastor Flávio, a vida do pastor Zedequias, a vida do pastor Marcos, ó Pai, onde seus servos, ó Deus, dedicam, Deus, o seu tempo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Esteja, ó Deus, usando a vida deles, a vida de suas famílias, dando forças a cada um, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o ministério não é uma coisa fácil, mas o Senhor tem honrado a vida dos seus servos, tem dado forças a eles, ó Deus, fazendo com que em tempo nenhum eles venham desanimar. Nós sabemos, ó Deus, que o ministério pastoral, ó Deus, também, ó Deus, envolve a família, e que o Senhor possa, Deus, estar, ó Deus, suprindo também, ó Deus, todos os seus filhos, as esposas, ó Pai. O Senhor possa, Deus, estar dando força, Deus, e capacidade, Deus, para elas, ó Pai, também está sustentando, Deus, os seus maridos, né, os pastores, em força, em oração, estendendo as suas mãos, ó Pai, para o que der e vier. Nós sabemos, ó Deus, que tudo, ó Deus, provém de Ti. E o Senhor tem, ó Deus, honrado a vida de cada um deles, ó Deus, que são seus servos também. Também, ó Deus, coloco no Teu altar de graça, Deus, em especial a vida do pastor Flávio, ó Deus, que é o pastor, Deus, dirigente desta amada igreja. Que o Senhor possa, Deus, estar dando, ó Deus, forças a ele, ó Deus, fazendo, ó Deus, com que ele, ó Deus, nunca venha desistir do seu ministério. Senhor, nós colocamos, ó Deus, no Teu altar de graça também, ó Deus, a vida da irmã Denise, que é a sua esposa, do seu filho Luiz Felipe, ó Deus. O Senhor possa, Deus, estar dando forças a eles também, ó Deus, para que eles possam estar, ó Deus, juntamente caminhando com o pastor, fazendo, ó Deus, com que ele seja, ó Deus, o pilar, ó Deus, do seu ministério, dando forças, ó Deus, em todos os momentos que o pastor precisar. Também, ó Deus, entrega em Teu altar a vida da Tua amada igreja, onde, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, possamos, ó Deus, ser servos fiéis e também, ó Deus, juntos, unidos, ó Deus, para ajudar o pastor no seu ministério. É o que eu te peço, te agradeço e entrego em Teu altar a vida de cada um também que está aqui, ó Deus, presente neste culto, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica, 1 Timóteo 3, versículo 1, 2 Timóteo 2, 15 e 4 e 2. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Aleluia. Nós estaremos passando agora para a nossa mensagem. O pastor Flávio estará nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa estar colocando, né, nos lábios do Teu servo tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, que possamos estar atento, né, ao que o Senhor tem já separado para cada um de nós. Quero desejar um dia muito, mas muito especial. Cada um dos pastores que nesse dia
comemora, que esse dia recebe palavras de carinho, de afeto, e eu quero, em nome de nossa igreja também, levar a estes o nosso abraço, o nosso carinho e desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida destes irmãos. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que têm trabalhado aqui para que possam tornar e fazer possível essas transmissões, esses cultos, e louvar ao Senhor pela oportunidade que temos tido de levar aí aos irmãos, levar aqueles que estão em casa, momentos que têm servido de conforto, servido de consolo, um alento mesmo no momento em que não podemos estar aqui na igreja juntos. Mas cremos que isso vai passar e em breve estaremos todos aqui. Estava em casa ainda, né? Me arrumando para vir para o culto, e Denise me perguntou, vai de pastor para a igreja por causa do dia do pastor hoje? Mas hoje é especial, hoje é um dia em que vale, né, às vezes aí o sacrifício, entre aspas, né, que às vezes está bastante calor, a gente sabe, mas por que não, né? Hoje um dia especial, estar aí a rigor e a caráter também. Bem, queridos, quero compartilhar nessa noite um texto bíblico, ou um não, né? Na verdade, 2 textos bíblicos que refletem bem a dificuldade que nós estamos tendo com relação aos cultos, com relação à igreja em si, a vida espiritual distante do templo, distante da comunhão. E eu quero compartilhar sobre 2 personagens que vão nos ensinar muito. E trago como tema para a nossa mensagem hoje o seguinte: mesmo em tempos de distanciamento social, porque é o que a gente está vivendo, vivendo esse distanciamento, mesmo quando por alguma necessidade a gente precisa ir à empresa onde a gente trabalha, ou a gente atende a uma escala de trabalho, todo um ritual, todo um cuidado está cercando tudo aquilo que a gente faz, não cumprimentamos as pessoas, não abraçamos ninguém, nos falamos à distância quando há necessidade de uma proximidade, máscara, álcool, um monte de coisa, e a igreja também está inserida nisso. Mas o que a Bíblia e que personagens nós encontramos na Bíblia que passaram talvez por momentos semelhantes e que lições eles podem trazer para nós? E eu separei aqui 2 para que nós pudéssemos pensar sobre eles e aprender com eles, que são Daniel e a mulher samaritana. E eu quero ler aqui o texto de Daniel, capítulo 1, até o verso 4, que vai dizer assim: no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar,
para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3. E ordenou o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e línguas dos caldeus. Isso aqui é o contexto do livro de Daniel. Nabucodonosor, com seu exército, invade Jerusalém, toma a cidade, leva cativo os utensílios do templo e ordena ao chefe dos eunucos que levasse alguns jovens, inclusive da linhagem real e príncipes, para a Babilônia. Então esse é o contexto de exílio, contexto babilônico, contexto de distanciamento que aqueles homens então viveram. Bem, temos orado, e eu tenho certeza que os irmãos também têm feito isso, e pedido a Deus para que esse período de distanciamento que tanto tem feito mal, essa pandemia, temos orado para que isso acabe logo. Nossa expectativa, nosso desejo é esse. Nós esperamos em Deus que isso passe logo, que a vida volte à sua normalidade. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: e se esse fim, essa solução, a normalidade, demorar um pouco mais do que nós gostaríamos para que acontecesse? A vida cristã, ela pararia? E eu quero dizer para você o seguinte: não há motivo para desespero em relação à igreja do Senhor. Vou repetir e depois vou explicar bem para você. Distanciamentos e todo o contexto. Não há, em meio a tudo isso, motivo para desespero com relação à igreja do Senhor. E por quê? Porque o mesmo Deus que nos tem sustentado, Ele continuará sustentando a sua igreja. Estamos aí, não sei ao certo, 2 meses, 3 meses, não sei ao certo, não sei nem há quanto tempo mais estamos isolados ou fazendo esse distanciamento social. Mas se isso continuar, não tema pela igreja. Por que não tema pela igreja? Porque o mesmo Deus que permitiu tudo isso, Ele tem solução para todas as coisas. E eu quero compartilhar então com você, queridos, com vocês, algumas razões pelas quais afirmo que não há motivo para nos desesperarmos com relação à igreja, mesmo em tempo de distanciamento e recomendação para evitarmos os cultos presenciais. E em meio a tudo isso, eu quero pensar sobre o seguinte: Daniel capítulo 6, 10 a 13, e eu quero pensar o seguinte: não abra mão da sua comunhão com Deus. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Daniel capítulo 6, versos 10 ao verso 13, vão dizer assim: quando Daniel soube
que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E aí eu friso e chamo a sua atenção para isso. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para a última parte do versículo, que vai dizer assim: como costumava fazer. E aí vai. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do tal decreto real, dizendo: tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. E aí te chama a atenção de novo para a última parte do verso 13. Ele continua orando 3 vezes por dia. A síntese, ou seja, o resumo do livro de Daniel é o seguinte: Nabucodonosor invade Jerusalém e Israel com o seu exército. Como tática de guerra, ele sitia aquela cidade, invade, subjuga, leva cativo o rei, ele leva os utensílios como despojo de guerra e ordena que o eunuco escolhesse e levasse alguns jovens cativos para a Babilônia. E em meio a estes estava Daniel e a história que todos nós conhecemos. A partir daí vemos Daniel vivendo na Babilônia, não tendo a oportunidade de frequentar as reuniões públicas na sinagoga de Jerusalém, que era o equivalente ao culto de hoje, que era o equivalente ao que nós tínhamos até há pouco tempo, templos cheios, pessoas em comunhão, era uma alegria, mas de repente Daniel não tinha mais isso. Ele está lá na Babilônia agora, cativo, preso. Um cenário talvez muito parecido com aquilo que estamos enfrentando hoje. Mas esse mesmo Daniel nos traz uma lição encorajadora, porque o texto diz assim no verso 10: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, fazendo o quê? Agradecendo ao seu Deus, como era de costume fazer. Irmãos, e a igreja é bom? É claro que é. Sentimos falta desse ambiente de igreja? Todos nós sentimos. A gente que vem aqui no domingo e olha os bancos vazios e faz esse culto para os irmãos que estão em casa, não estamos com os nossos corações transbordando de alegria por estarmos fazendo isto desta forma. Gostaríamos de estar aqui com todos os irmãos. Outros irmãos em suas igrejas, eu também tenho certeza que gostariam de estar lá. Mas vejam bem, assim como Daniel, que estava exilado na Babilônia, e ainda assim mantinha a sua comunhão com Deus, nós também podemos passar por esse período difícil e ainda assim
permanecermos firmes em nossa intimidade com Deus. Quero dizer, queridos, que não precisamos abrir mão da nossa comunhão com Deus pelo fato de não podermos frequentar os cultos na companhia dos irmãos. Não precisamos abrir mão da comunhão e da intimidade com Deus por não podermos abraçar os irmãos. Veja outra coisa interessante aqui na história de Daniel. Sabemos que além de Daniel, outros como Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam na Babilônia. Não foi só Daniel que foi levado. Sabemos que Sadraque, Mesaque, Abednego, o Ananias, Misael e Azarias, estavam lá também. Mas o texto que lemos diz que Daniel estava orando no seu quarto, na sua casa. Daí presumimos que ele estava sozinho. E nem por isso deixou de orar. Ele estava sozinho. E nem por isso ele deixou de ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus. Ele estava sozinho. E nem por isso deixou de agradecer. Ele estava no exílio, ele estava na Babilônia, e ainda assim o seu coração era grato. Ele mantinha a sua comunhão, ele mantinha a sua intimidade com Deus. E isso ele não fazia apenas no templo, ele não fazia apenas no exílio. O texto diz que era como de costume. Queridos, podemos estar vivendo um tempo de distanciamento social, mas não podemos fazer deste um tempo de distanciamento da nossa comunhão com Deus. Daniel nos traz uma lição lindíssima. Ele nos mostra que é possível manter a nossa comunhão com Deus, mesmo distante de Jerusalém. Uma outra lição que quero compartilhar está lá no Evangelho de João, João capítulo 4, versos 20 ao verso 24. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, e todo crente conhece essa história, principalmente o momento em que Jesus diz para aquela mulher: a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Depois daquela mulher dizer para Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Jesus não falou nada disso, mas ela estava entendendo que as pessoas que reproduziam de forma equivocada o discurso de Jesus estavam na íntegra reproduzindo quando não estavam. E Jesus corrige ela, dizendo: não é assim. O monte em questão era o Monte de Gerizim. E Jesus diz: olha, não é aqui, não é em Jerusalém, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem bíblica é também muito oportuna para os nossos dias, e talvez nos ajude a entender melhor
o significado daquilo que Jesus diz à mulher samaritana. Porque hoje vemos crentes tão preocupados com a questão do culto, perguntando: vai abrir a igreja, não vai abrir a igreja? Vai poder ir, não vai poder ir? Só que eu olho e muitos daqueles que hoje estão dizendo, né, vai abrir igreja, não vai abrir igreja, vai poder ir, não vai poder ir, não eram pessoas tão preocupadas assim com a frequência aos cultos quando podiam ir. Eu ia até citar um episódio lastimável, uma frase, né, de um episódio triste que marcou tempo aí, né? Mas parece bem isso. Se alguém não gostar da citação, é apenas uma citação, né? Mas parece que tem gente com saudade daquilo que não viveu. Tem gente com saudade da igreja que nunca foi importante para elas. E quando eu vejo pessoas com saudade do templo, saudade do culto, que nunca pareceram importantes para elas, eu fico com o pé atrás. Sabe por quê? Porque eu compreendo hoje melhor as palavras de Jesus para aquela mulher samaritana. Jesus não disse que seria no Monte Gerizim e nem em Jerusalém que o Pai encontraria os verdadeiros adoradores. Mas ele também não disse que a igreja perderia o seu valor ou que as pessoas poderiam deixar de ir à igreja, como a gente lê lá em Hebreus 10, 25, né? O autor dizendo o seguinte: para não deixarem de congregar como é costume de alguns. E são essas pessoas que não têm todo esse zelo que mais reclamam que hoje não podem ir à igreja. Mas quando podiam, não faziam questão de ir. Não dá para entender algumas coisas, muito menos algumas pessoas. Estamos impedidos, sim, por circunstâncias e por um tempo, de irmos à igreja, de praticar a comunhão com os irmãos, de abraçá-los, né? De beijar de forma afetuosa os irmãos, é verdade. Mas isso não nos impede de praticarmos a verdadeira adoração, queridos. E eu quero dizer que nesse tempo específico, você não precisa do Monte Gerizim para ser um verdadeiro adorador. Você não precisa do templo de Jerusalém, como estava inserido no diálogo da mulher samaritana com Jesus. Vou atualizar aqui, vou contextualizar. Você não precisa de ir à sua igreja para adorar ao Senhor. Você não precisa do seu banco para adorar ao Senhor. E por que eu digo que você não precisa do seu banco? Porque parece que tem gente com lugar cativo na igreja. Só senta naquele banco, só senta naquele lugar, só senta naquela posição. E se alguma coisa muda, se por acaso alguém se sentar ali naquele lugar, no domingo que vem ela vai chegar mais cedo que aquele para poder sentar e pegar o seu lugar. Não, hoje você não precisa de nada disso.
E eu compreendo isso, olhando as palavras de Jesus para aquela mulher samaritana, quando ele diz: você não precisa de circunstâncias, você precisa de olhar para dentro de si, e tudo que você precisa para adorar a Deus, para ser um verdadeiro adorador, você já tem dentro de você. Eu compreendo isso olhando para as palavras de Jesus, e Jesus dizendo àquela mulher, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com algumas características. E eu quero dizer, queridos, que verdadeiros adoradores que o Pai procura têm características marcantes. E eu quero destacar pelo menos duas. E eu vou caminhando para o encerramento desta mensagem. A primeira característica dos verdadeiros adoradores é que são pessoas espirituais. Porque o texto diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E eu digo que só adora em espírito quem é espiritual. E para ser espiritual, para adorar a Deus e agradar ao Senhor e ser por Ele achado como um verdadeiro adorador, eu não preciso ter toda uma técnica refinada e cantar bonito, como muitas vezes se diz, até porque se fosse por aí, a coisa estaria complicada para o meu lado. Todo mundo sabe das minhas qualidades musicais, e elas não são nada elogiáveis. Mas ainda assim, eu posso, com toda a minha falta de habilidade e técnica musical, eu posso adorar ao Senhor. Porque o Pai não procura pessoas que tenham técnica e que sejam bonitas em termos vocais. Mas o Pai procura gente que tenha um coração verdadeiro diante dele. O que vemos de gente talentosa por aí, que canta e encanta, mas que não convence a Deus, porque são muitas vezes carnais e não espirituais, não podem ser chamadas de verdadeiros adoradores. A segunda e última qualidade dos verdadeiros adoradores, que eu vejo de uma forma muito implícita na conversa de Jesus e a mulher samaritana, é que verdadeiros adoradores adoram o Pai em verdade. E só adoram em verdade quem é verdadeiro. Hoje, na escola bíblica dominical, também pela internet, nosso professor, o pastor Marcão, estava a quilômetros de distância e lá estava nos ministrando como professor da escola bíblica dominical, e falamos sobre várias formas de mentiras que pessoas estão praticando e achando que está tudo bem. Homens podem até não ver o que eu estou fazendo. Os diáconos podem até não saber o que eu estou fazendo. O pastor pode até não tomar conhecimento daquilo que eu estou fazendo. Mas eu não consigo esconder de Deus as minhas falhas.
E para que eu seja um verdadeiro adorador, eu preciso ser verdadeiro para com Deus. E nós temos encontrado ao longo da caminhada situações que depõem de forma muito contrária a estes que são requisitos de Deus para os seus adoradores, que são espirituais, não carnais, que sejam verdadeiros, porque só desta forma poderemos adorar a Deus. O templo, se pudermos estar lá, será bom. Mas se por alguma razão como a atual estivermos impedidos de estarmos em comunhão com os irmãos, ainda assim podemos manter a nossa comunhão com Deus, como fez Daniel. Orar, prostrar-se, agradecer a Deus, porque é um coração quebrantado e contrito. A este o Senhor atende. E se você não pode estar no templo, mas o seu coração, ele é espiritual e não carnal, aí de casa, você pode adorar ao Senhor. Se a tua motivação é verdadeira, você da mesma forma pode adorar ao Senhor. E quando tudo isso passar, e novamente juntos pudermos estar aqui, e a você que não é membro desta igreja, na tua igreja, em comunhão com o povo de Deus, que você possa lá estar e continuar rendendo ao Senhor o mesmo culto, o mesmo louvor, a mesma adoração que você hoje faz estando distante da casa de Deus. Porque você pode estar distante da casa de Deus, mas jamais distante de Deus. Amém? Vamos orar. Santo, querido, amado, poderoso Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos cultuar ao Senhor, podemos transmitir, ó Deus, a tua palavra, podermos, Pai querido, refletir, pensar, meditar sobre como podemos manter firme e viva a nossa esperança e a nossa comunhão com o Senhor em tempos de distanciamento da tua casa, em tempos de distanciamento dos irmãos. Mas nós temos aprendido, ó Deus, e louvamos ao Senhor por isso, que mesmo distante dos irmãos, mesmo distantes da casa do Senhor, ainda assim, a nossa fé, a nossa viva esperança, a nossa comunhão e a nossa adoração estão firmados no Senhor. Te louvamos, ó Pai querido, pela certeza da presença do Senhor neste lugar, pela certeza da presença do Senhor na casa dos teus servos, porque a tua palavra diz que onde estiverem ali 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Eu te louvo, ó Deus, porque no isolamento ou no conforto da casa dos teus servos, ainda assim e ali o Senhor tem falado aos seus corações. Obrigado, ó Deus. Seja conosco
nos abençoe sempre. Continue nos alimentando através do Teu Santo Espírito, fortalecendo a cada um de nós, abençoando nesse dia de maneira grandiosa a vida dos Teus servos pastores, para que permaneçam fiéis e firmados no propósito, no compromisso que um dia assumiram, de atendendo o Teu chamado, levar adiante este ministério glorioso. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Pai querido, pelo Teu povo. Dá-nos a Tua bênção. É o que lhe peço. E também quero, Pai querido, colocar diante do Senhor aqueles irmãos que ao longo dos cultos têm colocado seus motivos de oração, seus pedidos de oração ali no chat do canal onde temos transmitido o culto. Pai querido, sonda cada vida, cada coração, visita cada família, ó Deus. Seja, Deus querido, com cada pessoa, cada um que tem necessitado do Senhor, cada um que tem suplicado do Senhor, cada um que tem buscado no Senhor, cada um que tem confiado no Senhor, cada um que tem esperado em Ti, ó Deus. Visita, ó Pai querido, e abençoe no nome de Jesus. Queremos Te pedir, ó Pai querido, de forma especial agora, pela vida do irmão Fausto, que hospitalizado, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai querido, no poder e na soberania do Senhor. Cremos, ó Deus querido, que o Senhor é um Deus que é poderoso. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus restaurador. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor é Deus poderoso. E que, ó Pai de amor, o Senhor cuida e cuidará do Teu servo. Seja conosco, Pai. Seja com o Teu servo. Seja com cada um, ó Deus querido, que tem colocado o seu coração, a sua vida, os seus pedidos, a sua família diante do Senhor. Seja com a Tua igreja, ó Deus. É o que lhe pedimos e agradecemos, orando no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ó Pai, Deus misericordioso, Deus bondoso, nos ajude a fazermos a diferença, né? A buscarmos cada dia mais a presença do Senhor, que esse seja o nosso desejo, que possamos ser verdadeiros adoradores, né? Que o Senhor possa estar reinando em nossas vidas todos os dias, né? Onde estivermos, como o pastor Flávio aqui disse sabiamente, né? Como temos aprendido, seja nas nossas casas, seja aqui no templo, que nós temos, né, a fé no Senhor, a esperança que estaremos aqui de volta com todos, né? Seja de que forma for, que possamos estar sempre louvando ao nosso Deus, permitindo que verdadeiramente o Senhor possa estar reinando em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo
todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia, Jesus. Que possamos, verdadeiramente sermos separados para servir o nosso Senhor, servir de todo o nosso coração, sempre com a preocupação de fazer o melhor para o nosso Deus, e que o Senhor possa estar nos alcançando todos os dias com a sua graça, com sua misericórdia, para que possamos nos fortalecer diante do Senhor, porque as lutas são grandes, as dificuldades são reais, mas muito maior é aquele que tem nos sustentado, que tem nos ajudado a prosseguir na caminhada. Vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar.
Ó Pai querido, nós acabamos de declarar neste momento que ainda que muitas coisas aconteçam, ainda que muitas coisas venham a falhar, todavia eu me alegrarei. Ó Pai, que esta realmente seja uma realidade em nossos corações, que não sejam apenas palavras, que não seja da boca para fora, que não seja uma reprodução, ó Pai, de uma letra de música, baseada sim em uma passagem da Tua Palavra, mas, ó Pai, que não seja apenas uma reprodução do que ouvimos, do que lemos, mas que seja algo verdadeiramente sentido, verdadeiramente desejado, entendido, ó Pai, que possamos praticar, Senhor, em nossas vidas, Pai, e entender, ó Pai, nos lembrar, nos recordar nos dias maus, nos dias difíceis, que um dia nós declaramos isso, que um dia nós tivemos, ó Pai, assumimos esse compromisso diante com o Senhor, que os nossos lábios possam ser verdadeiros diante de Ti, Pai. Nos alcance, Pai, continua nos alcançando com a Tua misericórdia, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, e nos dê, Senhor, o desejo de cada dia mais acertar, nos ajude nas nossas fraquezas, ó Pai, aquilo que temos, ó Pai, muitas vezes feito, ó Pai, que tem entristecido a Ti e que tem nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor, uma vida espiritual mais próspera. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a cada dia mais, nos socorre, Senhor, a cada dia, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente com
Deus. Como é bom poder cantar esses cânticos de louvor ao nosso Deus. E nós finalizamos assim o nosso culto. Desejamos a todos aí uma semana abençoada, guardados e protegidos mais uma vez pelo nosso Senhor, né? Que possamos estar cada vez mais, né, nos apegando com o Senhor para passar aí esses momentos tão adversos, né, tantas coisas acontecendo, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós somos gratos a Ele por isso. E nos despedimos a todos com a paz do Senhor. Aleluia.